Olá, pessoal, boa noite. São 19 horas e 7 minutos. Desculpem pelo atraso. Vamos iniciar a nossa live de hoje, dia 29 de novembro de 2017. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque estava dando um probleminha agora há pouco aqui com a questão da conexão. E como a gente sempre depende da boa vontade da conexão, por melhor que ela seja, cá estamos nós em mais um encontro das nossas quartas-feiras. Quero dar meu muito boa noite a todos que estão entrando na sala, todas as minhas parceiras, os meus parceiros. Muito gostoso estar aqui com vocês, nesse programa que é nosso encontro que vai aos pouquinhos se consolidando. Agradecer a Andréia, a Sandra, a Gislaine, a Márcia, a minha xará Lígia, a Suelen, a Vanusa, a Élida e todos que vão chegando e que vão somando forças, vão agregando pensamentos, vão trazendo as suas histórias tão importantes. Hoje eu recebi vários e-mails falando de alguns assuntos, outros de assuntos bem diferentes para as próximas lives, sobre dúvidas, sobre reflexões, sobre coisas que as pessoas querem compartilhar, querem conversar. E eu quero dizer assim, em primeira mão, que é muito bacana perceber que vocês estão notando que a gente vai ter um dia fixo, né? Que a gente consegue colocar isso na nossa agenda, apesar da correria. Agradecer as pessoas que estão entrando agora, o Alexandre, ao boa noite, a Otília disse que não vai poder acompanhar, mas está mandando um beijo. Otília vai ficar aqui, depois você pode dar uma olhada. Espero que seja agregador para você. O Edson, tudo bom, Edson? A Patrícia, a Silvana, e aí vamos começando o nosso trabalho. A minha sugestão de tema para essa noite foi sobre nós falarmos um pouquinho daquelas situações em que em muitas circunstâncias a gente fica querendo que dê certo, que nem sempre o relacionamento vai engrenando na proporção da nossa expectativa, que, claro, as nossas expectativas, como eu sempre coloco para vocês, acabam sendo normalmente bem maiores do que aquilo que a realidade dá conta. Mas eu acho que é um tema muito pertinente de pensar em que momento que a gente começa a perceber se o parceiro ou a parceira estão, de fato, tão interessados quanto nós estamos na reciprocidade, da relação. E gostaria de saber de vocês, se vocês já tiveram alguma situação em que vocês se doaram mais, ou que vocês perderam tempo, ou perderam a oportunidade, porque também tem isso, às vezes a pessoa quer, gosta, mas a gente fica com medo de se envolver por N questões. E saber quais são as dúvidas de vocês, se estão vivendo isso, se gostariam de compartilhar um pouquinho das experiências. Eu estou com várias perguntas, mas gostaria de começar aqui diretamente com vocês na live, né? Vocês já tiveram alguma relação na qual vocês tenham tido a percepção de que vocês estavam muito mais afim de que o relacionamento engrenasse e ele não foi para frente? Será que foi uma ansiedade muito grande ou será que era o outro que não estava pronto? Como que foi isso para vocês? Vão me contando aqui que eu quero saber. Mas, independente de qualquer coisa, acho que todas as relações, em alguma instância, em algum ponto delas, elas circundam por um espaço psíquico que é delas, que é aquele momento em que a gente quer muito, muito, muito uma pessoa. A gente quer muito viver uma história e a gente vai, aos pouquinhos, criando alguns roteirinhos na nossa cabeça e vai tentando encaixar, então, essa pessoa na história. E vai se enganando no processo em muitas circunstâncias, né? E com isso a gente vai dando espaço, vai colocando em posições aquela pessoa que não queria ocupar aquelas posições, de repente, para aquele outro ou para aquela outra era apenas uma noite, era uma aventura, não era tão significativa. Às vezes a pessoa acabou de sair de um relacionamento e não quer ainda se envolver rápido. Muitas vezes ela tem traumas ou, em alguns momentos, imaturidade, né? Então, são tantas as variáveis, mas nós temos que pensar que o outro não é responsável, obviamente, por aquilo que a gente tem de expectativa em relação a ele, mas ele emite sinais
E esses sinais é que são muito importantes, né? Eu acho que uma coisa muito comum que eu vejo tanto pacientes quanto amigos ou pessoas que já tiveram, né, algum envolvimento é aquela clássica conversa mole, né, gente? A pessoa conversa, aquela conversa que você vê de longe, que a pessoa tá te enrolando, tá falando as coisas que você quer ouvir, sempre dá alguma desculpa bacaninha para o momento que não pode te encontrar, mas também não larga de você, fica te cozinhando ali em banho-maria, que é tão comum a gente ver isso, né? E você vai se pegando naqueles pequenos detalhes, aqueles pequenos feixezinhos de esperança que circundam ali o ambiente. E daí você vai, então, retroalimentando aquilo que você tem de expectativa, né? Um outro ponto que eu gosto bastante de colocar e que às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de medo de se impor é que se a gente quer uma relação de verdade com alguém, a gente não pode se envolver com alguém que tenha vergonha de nos assumir. Né? Que quando você tá de mãozinha dada no cinema, tá de sair para jantar, ou tá numa curtição, ela tá 10. Chegou um amigo perto, solta a tua mão, te apresenta às vezes com uma pessoa sem muita importância, e você vai se sujeitando a isso. Vai se sujeitando a isso naquela expectativa de que a relação vai vingar, de que aquilo vai mudar com o tempo. Normalmente, gente, se você não tá percebendo que tem um clima de relacionamento mesmo, muito cuidado naquilo que você também se coloca, né? Porque você vai dando espaço para o outro te tratar de acordo com o respeito que você tem por si próprio. Parece tão óbvio, mas não é. Muitas vezes as pessoas começam a sair com alguém e vão se adaptando ao roteiro do outro. Entra aquela história também que a gente vê muitas vezes, né, de namorido, você já deve ter ouvido falar, tem muita gente que vai se adaptando àquilo, vai criando títulos que não existem, para se sentir confortável naquela posição que não foi dada a ela. Então, são pontos que a gente vai tendo que cuidar para não se auto-iludir, não se auto-enganar, né? Não se auto-sabotar, porque às vezes você está ali tendo N oportunidades de conhecer pessoas que de fato queiram construir algo com você bonito e não tem nada de feio nisso, mas você está ali tentando se adaptar a uma história que por vezes você criou. Às vezes a pessoa nem é tudo isso, né? Então, um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês hoje também são aquelas áreas nebulosas da vida do outro. Sabe? Não pode falar da família, não pode falar do trabalho, é tudo muito assim, misterioso. Ah, eu não gosto, pega no meu pé, não posso falar onde que eu trabalho, horário que eu saio, horário que eu entro. Você não tem que, claro, ter o roteiro da pessoa, mas tem coisas que são muito básicas, né? Onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora. Qual o problema de você saber se você está iniciando um relacionamento com ela? Então tem que cuidar bastante com suas zonas nebulosas. Né? Não ficar contando historinha, não quer contar isso porque às vezes tem vergonha de onde mora, ou porque, tá inseguro, talvez até no próprio trabalho. Tem que, né, tá de olho. Então, a gente vai começar agora aqui com as perguntas de vocês agora dessa noite. A gente começou um esquenta aí com algumas dicas que eu espero que possa já começar ajudando. E vamos lá ver o que está aparecendo aqui. Olha, a Rosemary falou que ela sempre se dedica mais que o parceiro e isso é complicado. Sabe, Rosemary, a gente por vezes fica com o sentimento que se dedicar mais ao parceiro é até um ato de humildade. Eu diria para você pensar um pouquinho se não é um ato de controle. Porque quantas vezes a gente vê as pessoas se dedicando, se colocando em situações que o outro nem pediu e depois esperando e cobrando, que é o pior, que exista uma reciprocidade. Poxa, eu dei tudo de mim, o que você está me devolvendo? Nada. Ou eu estou tanto tempo nessa história e você não está nela, você nunca nem entrou nela. Mas quais sinais você ignorou? Por que você está se colocando tão a mais que o seu parceiro? Será que isso é uma questão dele, da sua autoestima? Que você fica ali se autoafirmando o tempo todo, acreditando que o outro depende de você, quando o outro, na verdade, vive a vida dele tranquilo, é você que está se anulando? Então, muito cuidado para quem tem esse hábito como a Rose, no dia nem de se dedicar só, mas de ficar colocando o outro sempre em primeiro lugar, com a expectativa talvez de ter uma devolutiva. Quanto mais você quer ser amado, mais você tem que se respeitar. É uma premissa básica. Sem isso, ninguém vai fazer isso por você, né? A Bel coloca o seguinte: sempre amei, mas nunca me senti amada.
Hoje aprendi a gostar de mim e ser feliz sozinha. É um bom começo, acho que ajuda bastante, Bel, o princípio do que a Rosemary está falando ali pra gente também. Vamos ver o que tem aqui. O Alexandre diz, quando não há reciprocidade no relacionamento, o melhor a fazer é partir para outra realidade, antes de amarmos alguém. É verdade, só que a gente não pode esquecer, Alexandre, que existem pessoas que, em muitas circunstâncias, dão a entender que estão, sim, com a intenção da reciprocidade. Elas têm aquele intuito de, sabe, cozinhar em banho-maria, de deixar o outro na expectativa do que virá, mesmo que ele, às vezes, não esteja querendo. Então, ele vai cozinhando uma pessoa, cozinhando outra, vai conversando com um, conversando com outro. Quando você, às vezes, se dá conta, você está vivendo alguns finais de semana com aquele parceiro, com aquela parceira, e você nem percebeu. Não é porque você não quer ver. Às vezes tem gente que é boa de papo mesmo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que cuidar muito com essas zonas nebulosas, porque elas deixam, assim, aberturas para que o outro se esconda de coisas que são jeito seu de saber, né? Principalmente se tratando no quesito, tem gente que é mágico para dar desculpa para final de semana, para feriado, para carnaval, né? E a gente, às vezes, naquela boa intenção, porque está envolvido afetivamente, tem olhos de amor. Mas é por isso que é tão importante essa questão de você estar realmente mais envolvido com alguns aspectos da vida do outro, se você está se relacionando com ele. Tem gente que tem vergonha de perguntar para não dar uma ideia de cobrança. Quantas vezes eu tenho em consultório, Lígia, eu não vou ficar perguntando para o rapaz, para a garota, o que ela faz, porque a gente está começando a relação, eu não quero dar um ar que eu estou empolgado demais e o outro se sentir cobrado. Não, gente. Não é uma questão de você cobrar, é uma questão de interesse, né? Qual de nós não quer saber do trabalho do parceiro, das expectativas, dos sonhos? Então, se a pessoa não consegue entender que aquilo ali é um processo natural, talvez a expectativa dela, sim, em relação a se preservar, a se blindar e não querer se envolver, também esteja realmente bem diferente da sua, né? Então, e na mesma proporção, eu vejo que quem está do nosso lado tem que nos admirar. E a recíproca também é verdadeira. Para a gente estar do lado de alguém, a gente também tem que admirar esse alguém. Como é que eu posso admirar uma pessoa sobre a qual eu não tenho nenhum dado da vida dela? Ou sei coisas muito esparsas, ou coisas muito, né, etéreis. A pessoa não dá eu tenho um sonho de estudar, eu quero passar um concurso público, eu quero fazer uma residência médica, eu quero iniciar um curso superior, eu quero morar fora do país. Se você não tem dado nenhum, você está se relacionando, né, com um personagem, não com uma pessoa de fato. Então, pergunta, troca ideias, é importante. Eu acho que isso já blinda a gente de vários desencontros, né? E principalmente se você tem que ficar convencendo essa pessoa, esse parceiro, que você vale a pena, você também tem que ficar toda hora vendendo teu peixe, fazendo teu marketing, para a pessoa olhar para você com os olhos de amor, com os olhos de admiração, também está com a pessoa errada, né? O bacana é você poder ser o mais natural possível, o mais perceptivo a respeito de si próprio e colocar isso ali no dia a dia. Porque tem muita gente que fica querendo, né, ser convencido de que o outro realmente está num nível emocional interessante. Eu já peguei vários casos assim, de situações que você vê, as pessoas têm muito prazer na conquista, mas depois, na hora da relação, o papo muda. A pessoa gosta ali daquele momento de se fazer especial, fazer o outro se sentir especial, mas depois começa um certo demérito, um certo descaso, não dá satisfação, não apareceu no dia que havia marcado para alguma coisa, não dá muita satisfação, se atrasa também, não tem consideração de avisar o porquê. Então, essas coisas você tem que ir cuidando, porque na medida que o espaço do desrespeito vai aumentando, você tem um sinal significativo da sua importância ou não dentro daquela relação. Vamos ver o que está chegando aqui. A Patrícia está fazendo uma pergunta super interessante. Lígia, e as pessoas que namoram anos e não dão um passo para frente? Nada de noivar ou casar? Fobia de casar existe? Olha, a gente tem a gamofobia, tá, Patrícia? A gamofobia é uma fobia da cerimônia do casamento. Por isso que a gente vê, às vezes, naquelas videocacetadas lá, o padrinho, o amigo ou a amiga da noiva, a madrinha da noiva, desmaiando no meio da cerimônia. Ela tem uma fobia tão grande do processo do casamento que ela não passa mal só no casamento dela. Ela passa mal
em qualquer casamento, tá? Isso é uma fobia. Agora, eu tenho muitas reticências em relação a pessoas que ficam ali postergando, que ficam chutando para frente, né? Elas estão ali 10 anos de namoro, gente, achando que nunca estão preparadas. Então, vai estar preparada quando? E ainda coloco para o parceiro um peso, como se o parceiro fosse pegajoso, chato, estivesse cobrando algo assim, tipo, inadmissível. Como assim você está colocando pressão para casar? Eu falei, eu penso assim, é verdade. Você não deveria estar colocando pressão para casar, você deveria estar colocando pressão em si próprio para pensar o que eu estou fazendo com a minha vida se eu estou do lado de uma pessoa que não tem maturidade para entender que é natural que alguém que namore, que noivo, tem a intenção de casar, tem a intenção de viver uma vida dois, tem a intenção de construir uma família. Não é um processo normal? Vamos pensar uma outra coisa. Se você está ali estudando, fazendo faculdade, qual que é a expectativa que você tem depois do seu curso superior? Não é arranjar um bom trabalho, não é se capacitar, não é ser admirado profissionalmente, ter o seu espaço? Relacionamento é a mesma coisa. Se você está ali um tempão de dedicação com alguém, nada mais natural que você ter uma expectativa de ter uma vida com essa pessoa construída a dois. É o próximo passo, né? Então, se essa pessoa não pode te dar isso, cuidado. Cuidado porque é a sua vida que está sendo postergada. Ela está vivendo a vida que ela quer. A Dani está perguntando, tá? Do amor quanto à amizade deve ser uma via de mão dupla. A reciprocidade é necessária, mas primeiro devemos amar a nós mesmos. Ok, é por aí. Vamos ver aqui. O João está dizendo, boa noite, doutora. O Ceará está ligado na live. Por favor, me ensina a maneira elegante de dizer não, quando uma pessoa não para de pedir tudo e alimenta a expectativa de receber algo em troca. Olha, João, no meu entendimento, o não, ele não é sinônimo nunca, né, de grosseria. Acho que você tem milhares de formas de falar não. Mas o não é uma postura muito importante em qualquer relação. Né? Você evita muitos problemas quando você aprende a falar não. O seu não. O problema é quando você só fala não também. Né? Que a gente viu o caso anterior ali, que a pessoa não quer dar um passo para frente. Então, eu diria que a forma educada é você sempre devolver uma pergunta. Por que você está me pedindo isso? Você não dá conta de fazer isso sozinho, por exemplo? A pessoa vive pedindo para você fazer tudo por ela, você faz, mas você nota que tem algum momento que aqueles pedidos extrapolam. Isso acontece muito entre casais, né? Às vezes você tá lá todo dia vendo televisão e tal, daí todo dia a pessoa senta do seu lado no sofá, deu 5 minutos, busca um copo d'água para mim, pega um livro, pega não sei o quê. Você faz uma gentileza, você... Claro, isso é uma troca gostosa. Agora, quando você vê que aquilo é todo dia, abastece meu carro, paga minha conta, né? Que você nota que não é uma relação exatamente de troca, mas é uma relação que começa a ficar de uso, começa a perguntar, você não dá conta disso? Como que você... Por que você mesmo não faz? Eu também tô tão cansado. Você não quer você pegar um copo para mim hoje, de água, na cozinha? Você não quer hoje você abastecer o carro para mim? Começar a trocar um pouquinho de papel, muitas vezes, é bom. Existem empresas que fazem isso até em alguns dias do ano, para que os colegas deem valor no trabalho dos parceiros de equipe. Trocam no mesmo setor de função, só para a pessoa sentir o que o outro passa de apuro, de aperto, de estresse, para você nunca achar que o parceiro tem um trabalho melhor que o seu. Fazer isso também é muito saudável na relação a dois. Às vezes, inverter até um pouquinho na semana o que é da responsabilidade de cada um. Essa semana você busca o filho no colégio, aquela outra semana você paga as contas, na outra semana você lava a roupa, na outra semana você passa. E aí o não vai entrando não só como um não, mas como uma percepção de limite e do quanto que cada pessoa está se dedicando em cada setor da vida. Tá legal? Vamos lá. O Leandro está perguntando para mim, oi, boa noite, tudo bem? O que você acha de relacionamentos entre pessoas que não são da mesma idade? Principalmente de um homem e namorar mulheres mais velhas. Obrigado, beijão. Beijo para você também, obrigada pela pergunta. Eu digo sempre assim, Leandro, depende.
né? Depende da expectativa de cada um na relação. Muitas vezes você tem uma diferença de idade de 5 anos, você tem uma diferença de idade de 10 anos, e você pode, por exemplo, ter uma diferença de idade de 20 anos. Até aí, se vocês se relacionarem bem, a conversa for fluida, a parte íntima estiver em dia, vocês gostarem de coisas que os unam, de alguns estilos de programa, alguns sonhos em comum, de repente os dois estão super a fim de realizar uma viagem, ou sei lá, montar uma casa juntos. Isso vai ajudar vocês a nutrirem alguns aspectos da própria vida individual de vocês. O outro lado são as diferenças que também somam, sim. Vamos imaginar que você namora uma mulher muito mais velha que às vezes tem vergonha do próprio corpo. E você acha ela linda. E aquilo faz com que ela se sinta mais autoconfiante, ela começa, de repente, a retomar coisas. Esses dias ainda eu falava com uma paciente que depois de muitos anos ela retomou o balé. Ela passou a namorar um rapaz, ela se separou, passou a namorar um rapaz 12 anos mais jovem que ela, e ele começou a falar coisas tão legais para ela, que ela se sentiu, assim, super em condição de retomar um sonho que ela havia negligenciado, abandonado. Tá super bem, fez bem para ela, para a autoestima, para o corpo, para a sexualidade do casal, né? Agora, existem, claro, coisas que outros assuntos que vocês vão ter que ponderar. Imagine que você, por exemplo, esteja namorando uma mulher, sei lá, de 45 anos e você tenha 35, você tem a expectativa de ter filhos e ela não possa ter. Vocês têm que conversar sobre isso. Existe para os dois uma vontade de ter filhos? Existe a possibilidade dos dois adotarem uma criança? Como que é a cabeça de ambos? Né? Ou se de repente um é mais imaturo em algum aspecto do que o outro. Tem que sentar, tem que ponderar, tem que alinhar. Mas eu coloco uma coisa que é importante para os casais pensarem. Diferenças sempre existem, independente de idade, né? Diferença de pensamento, de jeito de ser, diferença do que é importante ou nem tanto, de futuro, de sonhos. Então, você sempre vai ter que estar negociando. O fator idade é mais uma negociação entre tantas. Se os dois tiverem cabeça boa, dá para tirar tudo de letra, tá bom? Vamos lá ver aqui o que mais que está chegando aqui. A Patrícia Fernandes Frios está falando, obrigada, lindona. Eu namorei 7 anos com uma pessoa em nada de evoluir, mas graças a Deus conheci meu esposo e 1 ano casamos. Estamos juntos há 4. Que lindo, que legal. Que legítima essa vontade, né, Paty? Porque essa coisa de ficar com vergonha de falar o que você sente, vergonha de dizer, olha, eu quero que você me assuma, porque eu assumi você. Eu quero estar com você e me sentir ocupando um espaço merecido por mim ao seu lado da mesma forma que eu também abro um espaço na minha vida para você. Isso é o mínimo. É o mínimo que uma relação a dois tem que nos proporcionar. Um espaço para sermos nós, um espaço para sermos amados, queridos, desejados, um espaço para sermos importantes na vida do outro, né? Qual que é a função de uma relação a dois, se não a gente conseguir contribuir também para a vida do outro, né? Então, é muito gostoso você ter alguém do teu lado, já falando também, voltando para a questão que o Leandro colocou, ter alguém que te faça rir, alguém que te faça se sentir melhor depois de um dia complicado, alguém que te faça pensar, alguém que te faça rever posturas, alguém que te faça transpor limites que nem você sabia, por que não? Parceiro pode sim fazer isso por nós, deve, faz bem. Isso é casar, ou isso é namorar, ou isso é se relacionar. É alguém que nos tire daquele patamar comum que habitávamos até aquele momento de conhecer aquela pessoa. É aquele alguém que te faça olhar para trás e pense, que bom que não deu certo com ninguém antes, porque essa pessoa está somando tanto comigo, essa pessoa está sendo tão importante para o meu processo de crescimento. Nem sempre é fácil, nem sempre eu escuto o que eu gostaria de ouvir, mas como é importante o que ela fala para mim. Como essa pessoa me faz rever até preconceitos, posturas. Isso é se relacionar. Isso é querer crescer. Agora, essa pessoa só sabe pegar na sua mãozinha, no cineminha, só que a parte boa da vida dois, né? Isso não é relação, gente. Isso é férias. Isso é sonho, isso é uma coisa juvenil. Porque a maturidade da relação implica, sim,
A gente está se desafiando dentro dela e fazer com que o outro faça o mesmo também. Obrigada, Josiane. Boa noite, Edna. Boa noite, Jo. Vamos ver o que mais está chegando aqui. Ai, que legal! O João está dizendo boa noite. Estou assistindo aqui em São João, na Pomuceno. Curto muito a sua live, tá tremendo aqui a minha conexão. Voltou. Curto muito a sua live. Que legal, João. Que bacana. Não conhecia a cidade. Depois eu vou dar uma pesquisada. Quero conhecer onde fica, ver as fotos. Que legal saber que a gente chega, que a gente atinge, que a gente, né, tá aí navegando pelo país, sem fronteiras, que não depende de intercurso algum, senão a nossa boa vontade de estarmos juntos, né? E voltar um pouquinho nisso que a gente estava falando agora há pouco, até em relação a Patrícia seguir a vida, eu vejo que é muito importante essa coisa de você ouvir do outro que ele te inclui nos planos dele. Isso é um quesito importante para você saber se a pessoa gosta de você, se ela está afim de você, né? Que é uma pergunta tão assim, às vezes, que a gente se faz, pergunta para os amigos, está um pouco insegura. Perceba o quanto ela te inclui na viagem, no futuro, na economia para comprar casa juntos, no desejo, às vezes, de ter uma oportunidade de trabalho, ver o que o outro acha sobre aquela expectativa, né? Incluir também no quesito opinião. Essas coisas, elas vão enriquecendo de uma forma sobre-humana o dia a dia dos dois, né? O Marcelo Almeida está falando, o programa Altas Horas poderia abrir um espaço para você, Lígia, tirar algumas dúvidas que os jovens têm. Que legal, que gostoso ouvir isso. Tem a Laura lá, né, que sempre está respondendo as questões da sexualidade. Quem sabe, né, sobre relacionamento. Mas, por enquanto, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse espaço direto que tanto soma comigo, tanto me enriquece também no sentido emocional, profissional, que é saber as coisas que as pessoas vivem, as angústias, né, que é tão bacana, assim, dessa minha profissão, que eu tenho um abraço sempre com tanto amor. A Rosana está fazendo uma pergunta bem interessante. Eu gostaria de saber o que fazer quando não acontece o amor na nossa vida. Esperamos tanto por isso. Estou há quase 4 anos sem um relacionamento e isso me deixa triste. Rosana, isso também é um sentimento legítimo. Claro, que bacana que você está abrindo isso. Parece assim que as pessoas têm vergonha de falar que querem parceiro, uma parceira. Eu acho que só de você expressar, né, essa coisa gostosa de querer se relacionar, para que a gente vem pro mundo, gente? Se não for para se relacionar. Que vida vazia que seria, assim, a gente ter pessoas à nossa volta, a gente já começa com a nossa primeira conexão com a mãe, com o pai, já são as nossas primeiras relações com irmãos. Isso é muito bom e é um sinal de maturidade a gente querer viver uma coisa a dois também. Porque é uma outra interface do nosso plano emocional para se desenvolver. A questão é que às vezes acontece isso, né, Rô? As coisas não vêm no tempo que nós gostaríamos, elas não estão prontas no universo da forma que a gente tem a ideia de que seria ideal para nós, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, querida. Isso só quer dizer que talvez você, quem sabe, ainda tenha, a vida é sábia, que desenvolver algumas outras coisas sozinha, talvez abrir alguns outros espaços, pensar por onde você anda hoje, quais são os seus pontos de contato, se você eventualmente faz cursos, estuda. Sabe que também não é legal você abrir espaço para frequentar outros lugares, abrir novos grupos de amigos? Se você está com essa disponibilidade emocional, abra portas, abra janelas, abra portões, abra oportunidades para você conhecer novas pessoas, que esse é um dos caminhos. A grande maioria, a gente sabe, das relações são iniciadas através da apresentação de amigos. Então, quanto maior for o teu ciclo de relacionamentos na vida, maior são suas chances de conhecer alguém. Agora, não fique angustiada com isso, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu tenho certeza que na medida que você começar a conspirar essas coisas, né? Isso é que nem mulher que quer ficar grávida, fica com uma ansiedade tão grande, não engravida. Quando adota um filho, vai lá e engravida. Então, cuidado para você não ficar ansiosa, né? De repente, não desperdiçar momentos legais que você está vivendo hoje, em outras esferas da sua vida, de amizade, de trabalho, seja como for, em função de estar com uma expectativa tão alta sobre relacionamento e ficar cega para as outras áreas da sua vida, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Vamos ver o que mais que está aparecendo aqui.
Boa noite, Lígia, diz a Maria. Já estou casada há 18 anos. Meu marido, 15 anos mais velho que eu. Somos amigos antes de sermos marido e mulher. A gente divide até as tarefas de casa. Que legal! Eu diria mais, um dia até. Eu digo que bom que vocês são parceiros de verdade, porque as tarefas de casa nada mais são, né, do que uma responsabilidade de fato dos dois. Nem muito mais você, nem muito mais ele, mas de ambos, a casa é dos dois. Então, acho bem importante, muito legal essa tua partilha, né? E a gente entender, você veja, tem 15 anos a mais, já tivemos uma outra pessoa fazendo uma pergunta sobre a diferença de idade aqui, e a gente vê como a diferença de idade, como eu coloquei, acho que foi pro Leandro, que é um ponto, né, entre tantos outros que a gente tem que administrar. Então, é isso que você falou, parceria, respeito, e a gente vê que a coisa pode fluir sim. Vamos ver aqui o que o Alex está falando. Passei por uma relação conturbada por 3 anos. E graças a você consegui me libertar. Nossa, que legal! E hoje levo tudo que você me disse um dia para minha vida. Foi libertador. Precisamos marcar um café. Ai, querido Alex, que bom saber isso. Que bom que você está forte. Que bom que a tua autoestima está ocupando espaço merecedor dela. E principalmente porque eu sei o ser humano que você é. É por aí mesmo. A gente não aprende as coisas de um dia para o outro, né? Não é assim, a gente assistia a live lá da Lígia, ela falou que eu tenho que cuidar mais do meu espaço, que eu tenho que dar conta mais das minhas coisas, que eu tenho que melhorar. Tem que tudo isso, só que isso não vem num pacote totalmente pronto num dia, caiu no seu colo e você aprendeu a ser assim a partir daquele dia. Isso requer também o nosso próprio processo. Por isso que eu digo que às vezes você pega assim umas relações ruins. Isso é uma forma também de crescer, para você dar muito valor quando for chegar uma pessoa muito legal. Porque não é raro você ver muita gente dizendo, puxa, se eu soubesse que a minha namorada era tão bacana lá atrás, ou o meu namorado, eu teria dado mais valor, eu teria feito diferente, eu não tive maturidade emocional para entender o que aquela pessoa significou para mim. Então, você veja que a gente, por vezes, tem que enfrentar alguns percalços. Às vezes é um preparo para um momento muito importante da nossa vida que ainda está chegando. E eu tenho certeza que o Alex hoje, vocês vejam que ele comentou, 3 anos de relação, né, para conseguir se achar nesse processo. Como nada vem de graça, como a gente tem que batalhar para as coisas acontecerem. O João está dando colocando o ponto de vista de uma opinião, dizendo que ele já namorou 2 mulheres mais velhas. Ele diz, boa noite, já namorei 2 mulheres mais velhas, que eu não vejo problema nenhum com isso, mas hoje estou namorando uma pessoa da mesma idade, estou muito feliz. Flexibilidade, né, minha gente? Olha que legal, que bacana o depoimento do João. O que é da vida da gente se a gente não flexibilizar, se a gente não se disponibilizar, se não estiver aberto para o novo, né? Por isso que o preconceito é uma coisa tão triste nas nossas vidas, porque ele coloca a gente numa celinha fechada de uma opinião hermética da qual a gente não quer desapegar, e acaba perdendo muitas oportunidades de conhecer pessoas incríveis, ter outros tipos de experiências. Veja ele hoje namorando alguém da idade, né? Então é legal demais. Que bacana, João. Que bacana ter essa cabeça boa, essa cabeça aberta. Uma cabeça que vai ter um homem que se relaciona sexualmente melhor com a parceira. É um homem que vai ter mais condições de segurar os trancos da parceira o dia que ela não tá tão bem. É um homem que vai ter uma condição de ter uma relação mais madura e de aprender com o outro, que é tão bacana. Obrigada pelo depoimento. A Rosana diz, obrigada, Lígia, por responder, me emocionei, viu? Ai, que bom, Rô. Espero, sim, do fundo do meu coração, que vá para o fundo do teu coração, que dá uma força bem gostosa aí, para você ser feliz, do direito, do avesso, independente de quem te circunde aí no teu dia a dia. A Helena Pelanda está falando, olá, oi, Lígia, vivo fora do Brasil há algum tempo. E reparei que legal, que nós latinos somos mais acostumados e tendemos a querer ter mais controle sobre o parceiro. Olha que interessante a experiência dela, do que algumas outras culturas que tenho visto. O que você acha sobre isso? Gosto mais hoje em dia da maneira que aprendi a enxergar os relacionamentos. Tem algo a comentar sobre isso? Obrigada, um beijão. Olha, realmente, a gente que acaba viajando muito e tendo contato com tantas culturas diferentes, a gente de fato nota que o fator cultural ele tem, sim, um impacto muito diferente na forma que temos de vivenciar as nossas relações, né? Eu vou um pouquinho além, além da cultura do país, tem cultura familiar.
tem a cultura religiosa, né? Agora, independente de cultura, existe uma coisa que é o quanto eu tenho de autoconfiança, o quanto que eu aprendi a ocupar o meu espaço no dia a dia, e isso independe de país, independe de qualquer coisa, que é esse espaço legítimo do outro perceber em mim essa força, que normalmente são os pais, os primeiros espelhos que nós temos na nossa vida, eles nos devolvem essa autoimagem, e nós vamos construindo isso de uma forma saudável. Alguns felizardos têm isso nas suas casas, né? Tem pais que têm uma cultura familiar saudável. Às vezes a gente tem outras intempéries, né? Às vezes você sofre abandonos, um dos pais às vezes não te oferta aquele apoio que você precisa, ou às vezes você tem pais legais, mas tem circunstâncias que a vida te traz que vão te deixando inseguro, traumas fortes, abusos, pessoas com as quais você perdeu confiança. Então, eu digo que nós somos a soma das nossas experiências, né? A cultura, ela vai trazer alguns contextos diferentes para alguns e para outros. Agora, a parte emocional, gente, uma coisa é certa. Qualquer pessoa de qualquer cultura tem um pouquinho mais, um pouquinho menos de controle, como você também colocou, ela vai querer, sim, ter o seu espaço de respeito, o seu amor, ela vai querer ser valorizada, ela vai querer ter uma disponibilidade, né, equiparada aí de alguma forma, vai querer, sim, fazer parte da vida desse outro, não controlando, mas como eu já falei em todas as outras coisas ali, né? Sendo desejado pelo outro, sendo acarinhado pelo outro. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que cuidar, às vezes, para não definir como cultura. Talvez você esteja hoje mais madura na sua forma de ver, com um novo olhar, por ter, às vezes, até se distanciado da sua família de origem, inserida num contexto que você mesma teve que criar uma autonomia para você, e isso te capacite a amar também o seu parceiro de uma forma mais adulta, mais madura, com mais qualidade, né? Do que, de repente, aquela coisa assim de você... Às vezes tem uma coisa até assim mais de dependência, ainda quando a gente aprende na casa dos pais, você foi ser adulta e está amando de uma forma adulta. Pensa se não é mais por aí, quem sabe. A Aline... Obrigada, Sueli, um beijo para você. A Aline ela diz o seguinte: estou namorando há 11 anos, noiva há 2, vamos nos casar. Estou ansiosa, ansiedade boa e ruim por conta do que ele diz, que tarefas de casa é coisa de mulher. Olha, Aline, sendo bem sincera, eu acho que você tá com o menino na mão. Eu não vou passar a mãozinha na cabeça, não. Como assim coisa de mulher? Será que isso é uma forma de demérito? Será que isso é uma forma de ele brincar com você? Você tem que pensar um pouquinho, mas é uma brincadeira um pouco estranha, porque às vezes os homens gostam disso, né? Porque são oriundos de uma cultura machista. Mas eu penso da seguinte forma: existe uma coisa que é o contrato emocional de cada casal. Para alguns, por exemplo, às vezes os dois gostam de dividir coisas diferentes dentro de casa. Não porque seja coisa de mulher ou seja coisa de homem, mas porque o casal, enquanto parceiros, se definiram dessa forma. Decidiram que é melhor, de repente, um lavar, um passar, um pagar uma conta, pegar um filho no colégio, por uma questão de dinâmica familiar, uma forma dos dois interagirem. Agora, na medida que você cria um estigma, né, por gênero, eu acho bom você ter uma boa conversa antes, você alinhar isso. Se você está chegando na live trazendo esse incômodo aqui para nós, é porque você tem que pensar sobre isso. Se não estivesse te incomodando, você não estaria aqui numa quarta-feira à noite, prestes quase a casar, ansiosa, algo natural, né? Compartilhando o seu sentimento comigo. Então, minha querida, leve-se a sério, pergunte bem do que se trata essa coisa de mulher, negocie antes de casar, e eu sempre falo aquele tradicional: o combinado não custa caro para ninguém, né? Porque depois as cobranças chegarão, as frustrações acontecerão, e ele vai fazer a pergunta ou a colocação clássica, né, de alguém que já está se posicionando: eu falei para você que eu sou assim. Isso não quer dizer que as pessoas não devam mudar nas relações, mas quer dizer que você fechou os olhos, como nós falamos no início da nossa live hoje, talvez para viver uma história que funcione bem na sua cabeça,
mas a qual a realidade já está te sinalizando algo diferente, tá? Conversa, alinha bem e toma cuidado, né? Ele está casando com uma mulher e não com uma empregada, porque a empregada é remunerada, tem carteira assinada e tem muito respeito, tem que ter muito respeito por parte de quem a contrata, porque é uma profissional e não porque ela é uma mulher. E pode ser um empregado também, do gênero masculino, tá? Então se coloque com respeito para si própria, veja o que é importante para você e negocie com o seu parceiro. Isso é muito importante. Tá bom? A Patrícia está pedindo para a próxima live relacionamentos abusivos. Veio bastante esse tema, Paty. Veio, inclusive, na parte dos e-mails, vieram muitas perguntas sobre o tema. Eu acho que vale uma live, sim, né? Vamos ver aqui, está anotado. A Bia está colocando o seguinte. Boa noite, Lígia. Admiro muito o seu trabalho. Uso muito do que aprendo com você na minha vida e tem me ajudado muito. Que legal. Obrigada, Bia, por compartilhar. Estive em Curitiba há pouco, adorei a cidade, espero voltar outras vezes. Pena não ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Gente, vocês desculpem, tem horas que eu leio, mas é que tá dando umas travadinhas na minha internet, então ela some e volta, tá? Um grande beijo, minha querida, e obrigada por ser nossa inspiração. Eu que agradeço, Bia. Espero que da próxima vez que você tenha a oportunidade de vir aqui para a cidade, uma cidade que eu, modéstia à parte, vou dizer para vocês, eu amo muito, eu nasci em Blumenau, mas sou muito, eu ouso dizer, amada aqui, sou muito bem acolhida, gosto demais de Curitiba, e dizem que o povo aqui é frio, eu discordo, eu acho que as pessoas aqui são mais seletivas inicialmente, para ver como que abrem suas portas, na forma que constrói os seus laços, mas depois que você faz amizade com o curitibano, minha gente, é para sempre. Eu gosto muito da cultura daqui, gosto muito das pessoas e gostaria muito que a hora que você viesse para cá, você mandasse uma mensagenzinha me avisando, tem meu site lá, que tem meu e-mail, tô indo, que tal de tomar um café, tá bom? Vai ser um prazer. E bom saber que você está aqui comigo. Aí, vamos dar uma boa noite para a Cibele. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Aqui o Leandro. Em relacionamentos, os dois têm que ceder. Agora, ele quer uma esposa ou uma empregada? Pois é, né, Leandro? Bacana ter um homem apoiando a causa, falando daquilo que nos compete, que eu digo sempre. Feminismo é uma causa de todos nós, homens e mulheres. Se você quer ter uma mãe feliz, uma esposa feliz, uma filha feliz, uma parceira feliz, olhe para essa mulher com dignidade. Não com um rótulo, né? Você é apenas isso, apenas aquilo, isso compete a você, não compete a mim. Gente, 2017, por favor. Oi, Jaime, querido, tudo bem? Obrigada. Gente, o Jaime, eu sou fã dele, pessoa extremamente batalhadora aqui do Paraná, eu acompanho o Instagram dele também. De vez em quando ele coloca umas fotos lá do apartamento no final do dia de um trabalho, um pôr do sol, eu adoro, acho lindo, sou super grato por essa coisa da natureza, ele coloca lá. Aqui, ó, gente, se vocês puderem ver aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Tem a minha floreirinha aqui, ó. Esse aqui é o meu escritório, tem minhas florzinhas ali, os meus gerânios, meus verdinhos. Então, isso aqui para vocês conhecerem, né? Uma casa, assim, bem batalhada pra gente conquistar, dou muito valor, mas... E eu vejo que o Jaime faz isso também, sempre coloca na luta. Parabéns, obrigada pela tua companhia, tirar tempo para estar aqui, né, conosco nessa noite. É um prazer enorme, tá? Um abraço. Aliás, aproveito para fazer o convite, quem quiser, né? Vai lá pro meu Instagram também, Lígia Guerra Psicanalista, eu posto algumas coisas diferentes por lá daqui, do Face. Suelen diz, vem para Manaus, em Dona Vomar. Ai, vou mesmo, já conheço, já fui fazer palestras em Manaus, já fui fazer consultoria, é incrível. Passei um pouco mal com o calor, porque imagina, saí de Curitiba, parecia que tinha saído do mar frio, parecia uma cebola quando cheguei lá, fui tirando roupa. Mas também foi muito bem recebida. São os manauaras, é assim que fala, né? Obrigada, Márcio. Eu não sei se é a Europa do Brasil, mas é uma cidade muito acolhedora, sim. E todo mundo que vem para cá é muito bem-vindo. A Adriana está dizendo, são formais, são maravilhosas, mas não gosto da intimidade de cara, intimidade de fila de banco, o curitibano não gosta. Olha, Adri,
Vou te falar um negócio. Eu não sei se a gente acabou invadindo a praia aqui de Curitiba, muita gente de fora. Hoje eu já bato altos papos na fila do banco. E eu te digo mais, eu acho que intimidade, de fato, é uma coisa que não só o curitibano, mas acho que todos nós demoramos hoje mais tempo para construir em função, né, de tudo que a gente está vivendo no nosso país, de medo de violência, de dificuldade de confiar. E eu acho também que é realmente uma coisa que demora mesmo. Intimidade não se constrói de um dia para o outro. Muito bom ter você aqui, tá? Só para te contar, a gente bate papo na fila. Edna, obrigada, querida. Você é especial por compartilhar sua sabedoria. Que bom, eu gosto muito de saber. Que bom que vocês sempre estão circulando aqui, né? Verdade, Adri. As araucárias, boa noite, são lindas. Boa noite, Edi. Boa noite, Li. Obrigado, Fábio, pela mensagem. A Karina está aqui. Que bom, Karina, que bom que está aqui comigo. Fico muito feliz. Eu peço desculpas hoje por ter começado um pouquinho atrasada a live, porque eu realmente tive algumas questões de trânsito e vim correndo para casa para a gente estar junto até começar a aquecer emocionalmente, sair da correria do dia, né? Mas realmente é um espaço que eu também valorizo, tenho certeza vocês também, tá? Então, ali tá falando, apareça em São Luís do Maranhão, chama a gente que eu vou. Tá, tô indo. A Adriana tá dizendo que a live tá um show, que delícia. A Adri tá brincando comigo aqui, eu agradeço. Quero agradecer a participação de todos nessa noite. Talvez, gente, na semana que vem, eu ainda não sei, talvez. Eu vou avisar vocês, como eu fiz ontem. Eu tenho que fazer a live na quinta-feira, ainda não tenho certeza, tá? A princípio, deixamos marcado para quarta-feira, em função de uma viagem de trabalho que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou na terça-noite ou na quarta-noite, mas eu aviso vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Espero que as dicas, pelo menos algumas delas, para vocês saberem se quem está do lado está afim de vocês ou não, tenha ajudado. Espero que vocês levem essas dicas com vocês, que reflitam sobre o nosso papo de hoje, né? E eu acho, assim, super importante a gente ter a ideia de que o amor, ele tem que gerar uma admiração mútua, o amor tem que fazer a gente se sentir especial, mas, acima de tudo, o amor não é também, esse amor ao qual eu me refiro, o amor a uma mulher, ele não pode ser o agente centralizador das nossas vidas, né? É uma interface de extrema importância, mas as nossas vidas merecem ser vividas na sua totalidade. Então, pense nisso, pense em você, pense nas coisas que você tem desejo de viver, né? E sinta o quanto você é merecedor em primeiro plano do seu amor próprio. Merecedora da sua própria significância, da sua própria existência, que você se admire em primeiro plano, né? Que você se admire principalmente naqueles dias em que as coisas não dão certo. Porque a gente se curtir no dia que as coisas, né, estão indo super bem é natural. Todo mundo gosta da gente quando a gente está bem. É na hora que a coisa enrosca que a gente vê quem está do nosso lado e gosta da gente. Isso começa por nós mesmos. Não duvide da sua capacidade de superação nos dias de angústia. Não duvide da sua capacidade de se reinventar apesar da adversidade. E, acima de tudo, não duvide do quanto a vida gosta de você, na medida que você também se gosta, se curte, né? Esse primeiro amor, esse primeiro caso de amor, tem que ser consigo próprio, tem que ser com a sua autoestima, tem que ser uma parceria consigo mesmo, consigo mesma. Aí a gente pode começar a pensar em outros casos de amor. Tá bom? Eu quero agradecer a participação de todos. Espero que vocês mandem suas sugestões. Continuem mandando para lijaguerralive@gmail.com. Que você possa marcar os seus amigos aqui, que você julga que possam ser ajudados de alguma forma com a nossa troca, com as nossas reflexões. Às vezes não tem com quem conversar sobre alguns assuntos aqui na minha página do Face. E quero, claro, convidar você para estar comigo na minha página do Instagram, que é algo um pouco mais ativo, porque você sabe, o Instagram tem uma pegada diferente nesse aspecto, que é Lígia Guerra, psicanalista. A live estará disponível no meu canal do YouTube, Lígia Guerra 11. Prazer enorme sempre estar com vocês. Obrigada pela sua companhia e tenha uma noite maravilhosa. Até semana que vem.